Bom, pessoal do oitavo ano, tudo bom com vocês? Eu estou trazendo aqui hoje a nossa correção sobre Revolução Francesa, tá? Então, acompanha, pessoal. Primeira questão, ele já fala o seguinte: a Assembleia Nacional, inspirada pela Declaração de Independência das 13 colônias, onde, pessoal, aqui na América, onde vai vir a ser os Estados Unidos, tá bom? E pelas ideias iluministas, publicou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1789. Aí ele pede para nós lermos o trecho a seguir, respondemos a questão, tá? Espero que os senhores leiam esses trechos em casa e vamos para a questão, pessoal. Ela fala o seguinte: questão A. Quais ideias iluministas podem ser constatadas nesse trecho? Pessoal, duas ideias iluministas principais. Iluminismo, nosso segundo capítulo, lembrem? Primeiro, pessoal, liberdade de expressão. Eu posso dar uma opinião, eu posso me expressar. E o outro, igualdade. Principalmente igualdade nos direitos, tá bom? Então eu, como cidadão comum, e o fulano aqui do meu lado sendo nobre, nós temos que ter os mesmos direitos, tá? Eu tenho que ser julgado pela justiça da mesma forma que ele deve ser julgado também. Na prática isso acontecia? Claro que não, pessoal. Questão B. Antes desse documento, como era realizada, na verdade, a justiça na França? Simples, pessoal. França é um estado absolutista. Lembra do principal expoente do absolutismo, Luís XIV? Ele era francês. Então, como que a justiça era realizada na França? Pelo poder do rei. Ele que mandava. Você é culpado, você é inocente. Você vai ficar preso por 15 anos e você fica preso por 2. Beleza? Aí, pessoal, só para ressaltar aqui, pessoal, a questão 3, tá? Ela é uma resposta pessoal, tá? Que é a questão C, na verdade, por isso que eu não trouxe ela para vocês, tá bom? Que é a resposta pessoal, então vocês vão colocar. Vocês acham que a mudança mais importante que esse documento propôs para a sociedade qual que é? Tá? Então vocês vão ler os artigos aqui, por exemplo. Eu vou falar, professor, eu acho que é o artigo 5 por causa disso, o artigo 9 por causa disso, certo? Aí fala assim, pessoal, qual é a relação entre o iluminismo e a Revolução Francesa? Bem simples, tá? O movimento iluminista, ele basicamente vai incentivar o quê? O questionamento do conhecimento e da política vigente. Como assim, pessoal? O que é esse questionamento do conhecimento e da política vigente? Nessa época, qual que era a política vigente na França? Absolutismo. Então, os iluministas falavam o seguinte: você deve questionar por que tem um sistema absolutista, por que esse cara é tão importante, por que esse rei é tão importante e você não é? Por que ele é rei? Você tem que ficar pagando imposto para ele, enquanto, por exemplo, a nobreza que está ali do lado não paga imposto no trabalho? Tá? Então eles começam a questionar. E isso é a base para vários revolucionários franceses terem suas ideias. A questão 2 fala, pessoal, qual que é a diferença entre a Assembleia dos Estados Gerais e a Assembleia Nacional? Aqui vem um trecho bem legal, pessoal. Olha como que o rei é esperto. O rei tem o poder absolutista, mas a pressão da população ficou tão grande que ele resolveu fazer a Assembleia dos Estados Gerais. E é o seguinte: a França é dividida em 3 estados. Primeiro estado, pessoal, quem que é? O rei, poder absoluto, lá em cima, top. Tá? Segundo estado, pessoal, vem a nobreza, certo? Vem a igreja também. O alto clero e a alta nobreza também poderiam ser colocados aqui no primeiro estado, tá? Mas o que é importante? Primeiro e segundo estado, basicamente é formado por quem está no poder: rei, nobreza, igreja, certo? O terceiro estado, pessoal, é todo o resto, tá? É a galera, é burguesia, é pobre, é camponês, é soldado, é todo mundo, beleza? E é aí que vem um negócio importante. Como essa pressão ficou tão grande em cima do rei, ele falou o seguinte: tá bom, então aí a cada período de tempo eu vou convocar uma Assembleia dos Estados Gerais e vai ter uma votação e a gente vai decidir. Olha como que ele é esperto. A votação não era por número de pessoas, porque o terceiro estado tinha um número infinitamente maior que o primeiro e o segundo. Como que se votava? Por estado. Então ele queria fazer uma lei, por exemplo, aumentando os impostos para o terceiro estado. O que ia acontecer? O terceiro estado ia votar contra, então é um voto contra. Porém, o primeiro e o segundo iam votar o quê? A favor. Então essa lei ela começava a valer. E o terceiro estado tinha que pagar mais impostos agora. Entendeu a perspicácia do rei? O que acontece, pessoal? A Assembleia dos Estados Gerais, então, ela é integrada por representantes desses 3 estados que eu falei para vocês, e ela deveria ser convocada pelo rei. Quando a terceiro estado, a população comum, a burguesia, perceberam que não mudava em nada a Assembleia Geral dos Estados, eles resolveram criar o quê? A Assembleia Nacional, que era formada só pelas pessoas do terceiro estado, e eles iriam agora ali promover uma coisa única, certo? Um movimento único. O que eles queriam fazer? Então eles se reuniam, os líderes, os representantes, se reúnem e falam o seguinte: acho que nós devemos promover agora ações para retirar, por exemplo, o rei. Tá, mas como vamos fazer isso? Vamos fazer assim, assim e assim. Agora o movimento
único, certo? A Revolução Francesa começa agora a ganhar forma, começa a ganhar corpo, tá bom? Bom, pessoal, a questão 3, tá? Ela vai pedir para vocês desenharem, então eu também não trouxe para vocês, tá bom? Porque é um desenho para representar por meio de um desenho. Como desenhar no notebook é muito ruim, eu já desenho mal no de notebook, não trouxe para vocês. A questão 4 fala dos objetivos da Santa Aliança. Quando a galera aí que estava no poder dos reis começam a perceber esse negócio que está acontecendo da Assembleia Nacional, de população querer tirar do poder, eles fazem uma Santa Aliança, tá? Que é um pacto militar que tem como objetivo reprimir rebeliões liberais, tá bom? Os liberalistas, tá bom? Então é o seguinte, ó, tem um grupinho ali que está começando a crescer lá, está começando a formar um exércitozinho, está começando a ficar forte. O que a Santa Aliança fazia? Enviava o exército para lá, para reprimir aquelas pessoas e reprimir aqueles rebeldes. E na questão 5 pergunta, pessoal, por que podemos dizer que o Congresso de Viena foi inspirado por ideias iluministas, tá? Por quê? Na verdade não é porque, a pergunta é, podemos dizer que o Congresso foi inspirado? A resposta é não, pessoal, tá? O Congresso de Viena, ele não é inspirado por ideias iluministas. A resposta é muito simples, pessoal. Por quê? O que o Congresso de Viena queria? Reprimir manifestações de cunho liberal e restaurar o antigo regime na França. Ou seja, o Congresso de Viena, ele não é uma coisa liberalista, ele não é uma coisa que quer trazer mais liberdade para as pessoas, ele é o contrário, ele quer voltar ao antigo regime. E que antigo regime que é esse, pessoal? Ao poder francês nas mãos de uma única pessoa, o rei, certo? O Congresso de Viena quer a restauração da monarquia, então ele não tem nada a ver com ideias iluministas, tá, pessoal? Dando continuidade, pessoal, esse foi o nosso conteúdo na realidade, tá, pessoal? Sobre aquela parte da Revolução Francesa. Agora vamos continuar com esse conteúdo, tá mais falando mais sobre a declaração do Haiti, tá, pessoal? Então é o seguinte, só para falar para vocês, essa declaração do Haiti e todos esses movimentos, eles vão começar a acontecer agora aqui na América, certo? Podemos dizer que o Congresso de Viena foi inspirado por ideias iluministas? Justifique sua resposta. A resposta é não, pessoal. Por quê? O Congresso de Viena, ele quer fazer o contrário do que os iluministas pensam, tá bom? Que ele quer, primeiro, reprimir manifestações de cunho liberal e restaurar o antigo regime na França. Ou seja, eles querem retornar com o poder do rei, retornar à monarquia francesa. Essa, pessoal, foi a nossa aula aí sobre a Revolução Francesa. Espero que tenham gostado, tá? Até a próxima. Agora foi.